Shalom, shalom, queridos. Bom dia, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus, graça e paz, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Aline, bom dia, Nalva, bom dia, Fabi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Bom dia, Alê. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Pan, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Que a glória, o poder, o amor e a misericórdia do Deus Pai, do Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, do Deus Filho, esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, Ludmila. Glória a Deus. Espero que vocês tenham tido um final de semana abençoado, cheio da presença do Senhor, amém? Cheio da graça, do amor, do favor e da misericórdia de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos ir orando, queridos, que é o tempo dos nossos irmãos entrarem, amém? E eu tenho passado bastante tempo da live por conta dos assuntos que são bem profundos, né? E não dá para resumir, tem que ser passado tudo certinho. Então, eu tenho passado bastante, mas hoje nós vamos tentar terminar no horário. Se bem que quem domina todas as coisas e tem o domínio é o Espírito Santo, amém? Bom dia, Anne, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então, queridos? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus de Israel, por mais um dia na tua doce e santa presença. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque o Senhor nos concedeu a permissão de estarmos aqui reunidos como corpo, como filhos do Deus vivo de Israel, para podermos ouvir, Senhor, a mensagem que vem do mais altos céus para cada um de nós. Pai, nós não sabemos, Senhor, aquilo que vai ser dito, porque tudo provém do Senhor, Pai. E eu estou aqui apenas como um instrumento nas tuas mãos, soberano de Deus de Israel. Usa-me conforme bem lhe apraz. Passa uma tenaz, Senhor, nos meus lábios, santifica os meus ouvidos. Prepara, Senhor, os nossos corações como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. Eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, nenhuma dessas sementes será roubada por inimigo, Pai. Porque eu creio e sei que o Senhor está fazendo nova todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, que este homem, esta mulher venha ter a certeza, Pai, ainda mais profunda, Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que por mais que os olhos carnais não estejam vendo o agir do Senhor, no Espírito tudo já está pronto, no Espírito já está tudo preparado, e o Senhor já deu ordem aos teus anjos para que eles desçam, Senhor, com resposta favorável para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora, em nome de Jesus, que é levantado um muro de fogo, Senhor, ao redor de cada casa aqui. Pai, em nome de Jesus, chamamos miríades de anjos, Senhor, do mais alto escalão, Pai, do teu exército, para fazer a escolta desta live. Pai, em nome de Jesus, repreenda o Senhor o espírito do homem. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito, Senhor, de facção, de dissensão. Pai, todo espírito, Senhor, maligno, que queira trazer, Senhor, discussão, que queira trazer religiosidade, espírito de idolatria. Em nome de Jesus, espírito de incredulidade caia por terra agora. Sela, Senhor, em nome de Jesus, as conexões de internet. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que esta live não será, Pai, paralisada. Eu declaro que essa live, Senhor, não será derrubada. Os meus irmãos e as minhas irmãs não terão dificuldade de ouvir aquilo que vem do mais alto céu, Senhor. Ah, Pai amado, Pai querido, eu declaro agora, em nome de Jesus, uma escolta angelical, em nome de Jesus, em favor de cada homem e cada mulher. Pai, que os anjos, Senhor, que trabalham neste ministério se posicionem, Pai. Que eles reconheçam, Senhor, o anjo pessoal de cada um, Senhor. Assim como o meu, Senhor, em nome de Jesus. Para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, estar alinhados, Pai. Corpo, alma, mente, espírito, coração e DNA, Senhor. Pai, mais uma vez eu te peço, Senhor, e entrego o domínio e o controle desta live nas tuas mãos. Pai, derrama sobre nós o espírito da sabedoria. Que o espírito da revelação da palavra esteja, Senhor, através de nós e sobre nós. Nos fala o que está por trás da letra, Senhor. Em nome de Jesus. Nos fala o que está por trás da letra, Pai. Traga a revelação do mais alto céu, Senhor. Em nome de Jesus. E que a tua presença, Espírito Santo de Deus,
Venha, Senhor, fluir como um aroma suave às narinas, ó Pai, de cada um dos teus filhos. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja dada a Ele. Amém? Ao único que é digno de receber. Para você que está aqui de primeira vez, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, em nome de Jesus. Bom dia, Tamara, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que o doce amigo Espírito Santo de Deus coloque a paz que excede todo entendimento em vossos corações. Nos reunimos de segunda, quarta e sexta, a partir, amém, das 8h15 da manhã, para que a gente possa fazer um devocional juntos, amém? Bom dia, Marlene, para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós, amém? Bom dia, Lu, bom dia, Maria. Pai, então vamos lá, vamos dar início, amém? Queridos, nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento e nós tínhamos parado no livro de 2 Crônicas, capítulo 24 e Jeremias 50, amém? Então abra aí comigo, se você puder abrir a palavra do Senhor, para que a gente possa, amém, em nome de Jesus, ouvir aquilo que o Eterno tem para falar conosco, em nome de Jesus nessa manhã. 2 Crônicas, capítulo 24, vamos lá. Na minha tradução, o título é O Rei Joás restaura o templo. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e governou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, da cidade de Berseba. Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada escolheu 2 esposas para Joás, com as quais casou, conforme a tradição, e teve filhos e filhas. Depois disso, Joás decidiu reformar a casa de Yahvé, o Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes ordenou: saí pelas cidades de Judá e recebei a prata, o dinheiro de imposto que o povo deve pagar para os concertos que são feitos todos os anos nas dependências do templo do vosso Deus, e fazei isto ligeiro. Todavia os levitas ficaram pensativos e não se apressaram em cumprir as ordens do rei. Então o rei chamou Joiada, o chefe, e lhe indagou: por que não obrigaste os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo de Yahvé, à comunidade de Israel, para a tenda da arca da aliança, a casa da presença de Deus e do testemunho? De fato, Atália, aquela mulher malvada e pagã, e seus filhos haviam arruinado a casa de Yahvé, chegando a utilizar todos os objetos sagrados do templo do Senhor com seus próprios cultos e rituais aos Baalins. Assim, por ordem do rei, construíram uma espécie de arca e colocaram do lado de fora, a entrada da casa de Yahvé, o Senhor. Fez-se a seguir uma convocação geral em Judá e em Jerusalém, para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia instituído e exigido de todo Israel ao deserto. Todos os líderes e todo o povo obedeceram com alegria às ordens do rei e trouxeram as suas contribuições, colocando-as na caixa até que a mesma ficou lotada. Sempre que os levitas levavam a tal arca até os supervisores do rei, e estes observavam que havia muito dinheiro, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote tinham a responsabilidade de esvaziar a caixa e reconduzirem ao ponto de partida. Procedendo assim, regularmente todos os dias, ajuntaram grande soma de dinheiro. O rei e Joiada entregavam a prata acumulada aos encarregados da obra do templo do Senhor, e estes tinham o dever de pagar todos os salários dos pedreiros e carpinteiros que se dedicavam aos trabalhos de reforma da casa de Yahvé, como também os obreiros que eram especialistas em trabalhar com ferro e bronze nas obras do templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram leais e diligentes, o que garantiu o progresso da obra e da reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e ainda o reforçaram. Assim que concluíram, trouxeram o restante de toda a prata arrecadada e a apresentaram diante do rei de Joiada, e com ela foram feitos utensílios para a casa de Yahvé, o Senhor, objetos para o serviço religioso e para os holocaustos, além de tigelas e outros utensílios, de ouro e de prata.
Enquanto Joiada viveu, sacrifícios e holocaustos foram oferecidos continuamente na casa de Yahvé, o Senhor. Queridos, eu gosto muito dessa passagem, amém? Que fala sobre o rei Joás. Por quê? Joás, ele é a representação de muitas pessoas, daqueles que verdadeiramente vivem para o Senhor Deus de Israel. E muitas vezes, você é aquela pessoa que foi escolhida para viver exclusivamente para a obra de Deus. E às vezes você fala, mas eu sou muito novo para fazer a obra. Ou você fala, eu sou muito velho para fazer a obra. Eu quero falar para você, querido, que não existe idade para se fazer a obra. Não existe idade para você cuidar das coisas do teu pai. Não existe idade para você restaurar a igreja primitiva do Senhor. Não existe idade para você fazer aquilo que você foi determinado e criado para fazer. E eu quero que você saiba, querido, que cada um aqui nasceu com um propósito específico debaixo do céu. Você não está aqui nessa terra à toa. Você não está aqui, amém? Nessa terra a passeio. Você não está aqui somente para acumular riqueza. Você não está aqui somente para casar e ter filho. Você não está aqui somente para ter uma casa bonita. Você não está aqui somente para acordar de manhã, trabalhar, passar o dia, às vezes passando raiva ou às vezes não passando raiva, voltar para sua casa, fazer o que tem que fazer e depois entrar no outro ciclo. E assim ser sucessivamente. Você não está aqui para isso. Você está aqui para ser governo, você está aqui para ser boca de Deus, você está aqui para ser cooperador da obra do Pai. Mesmo que você não tenha um cargo eclesiástico dentro da igreja, mas eu quero falar que o teu maior ministério é a tua casa, é a tua família. E o fato de você não edificar o templo eclesiástico, sacerdotal, de pedra, você edifica o templo eclesiástico dentro da tua casa, dentro da tua família, no convívio familiar. Porque você é um sacerdote de Deus, porque você é uma sacerdotisa de Deus. E o Senhor está levantando homens e mulheres para restaurar o templo do Senhor. E restaurar o templo do Senhor, aqui foi de forma física, mas eu estou querendo dizer, e o Senhor está querendo dizer, que é de forma espiritual, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus está restaurando os seus altares e você é um altar. Você é um templo do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em objetos, em lugares feitos por mãos humanas. Logo, Ele escolheu habitar dentro de mim e dentro de você. É por isso que você tem passado por constantes, às vezes tribulações, constantes guerras, constantes ataques, porque Satanás não quer que o templo seja reconstruído. Satanás não quer que o templo que é você seja restaurado. Ele quer deixar o templo contaminado, para que o Espírito Santo de Deus não ache morada. Mas eu quero falar para você que Deus está restaurando, Deus está fazendo, Deus está curando, Deus está libertando. E quando nós estamos com o nosso templo físico aqui, espiritual, corpo, espírito, sendo restaurado, automaticamente a gente consegue restaurar também, amém? O templo que é a igreja, o corpo que é a igreja, porque não tem como pessoas doentes cuidarem de outros doentes, não tem como um cego guiar um outro cego, não tem como você ministrar cura se você ainda está enfermo da alma. Então entenda que primeiro Deus está tratando com você. Aqui Joás, ele tinha 7 anos de idade e ele se posicionou aqui, ele começou a governar, a reinar muito cedo. E desde cedo ele decidiu, amém, fazer o que era correto. E muitas vezes, querido, o Senhor está nos levando a fazer o que é correto e nós ficamos prolongando aquilo que Deus mandou a gente fazer. Às vezes Deus está falando com você, vai para a direita, e você está cismando em ficar no meio ou ir para a esquerda. Às vezes Deus está falando para você, faça dessa forma, e você está batendo o martelo, falando, não, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer dessa forma. Aqui o rei, ele deu uma ordem muito explícita e falou para todos, vai e fazei ligeiro. Eu preciso de pressa para restaurar o templo. Eu preciso de pressa para fazer aquilo que Deus pediu para mim fazer. Só que aqui o povo não entendeu.
Aqui o povo não entendeu, amém? O senso de urgência que estava sobre o rei e sobre o que Deus tinha colocado no coração dele. E eu quero falar, queridos, que nós estamos vivendo esse tempo que é um senso de urgência. Vai depressa e faz o que você tem que fazer. Vai depressa e faz o que você precisa fazer. Vai depressa e alinha o que você precisa alinhar. Não tenha medo, não deixe o medo te parar, não deixe o medo te paralisar. Se Deus mandou você ofertar, oferte. Se Deus mandou você orar, ore. Eu não sei o que Deus te deu de direcionamento, mas seja um coparticipante da obra de Deus. E não tarde. Não tarde em fazer aquilo que o Senhor está confiando nas tuas mãos. Não tarde em fazer aquilo que o Senhor lhe designou para fazer. Não tarde. Não tarde, porque existe tempo determinado para todas as coisas. Queridos, muitas vezes não é Deus que prolonga e nem o inimigo que prolonga o nosso deserto. Somos nós mesmos por falta de posicionamento, porque às vezes Deus já está tudo preparado para que a gente venha ter o altar edificado, para que a gente faça o que tem que fazer. E nós estamos protelando, empurrando com a barriga. Ai, não, depois eu vou, depois eu faço, porque isso requer renúncia. Ai, porque eu vou ter que parar de fazer isso. Ai, porque eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Ai, porque eu não quero me separar dessa pessoa, porque querendo ou não, ela me ajuda. Mas é da vontade de Deus. Então, que a gente possa, em nome de Jesus, se comportar, amém? Aqui como o rei Joás, juntamente com o sacerdote Joiada, e edificar o templo, restaurar o templo. É tempo de restauração, queridos. Deus está limpando a igreja. Deus está restaurando os altares. E para isso ele vai tirar tudo que é podre do lugar. Ele vai tirar todo homem que não se submete a ele. Ele vai tirar todos os prazeres carnais. Ele vai tirar todo o domínio da alma, para que prevaleça somente aqueles que estão com o domínio do espírito. Amém? Vamos lá, versículo 15. Como entender o que é a vontade de Deus? Vamos lá, como que a gente entende o que é a vontade de Deus? Queridos, a vontade de Deus é simples. A vontade de Deus é que você tenha uma vida santa, pura, que você faça a techuvá. E o que é a techuvá? A techuvá é fazer o caminho de volta, é você ir para Cristo. Tudo que é a vontade de Deus é aquilo que desagrada a tua carne. Então, eu estou fazendo a vontade de Deus? É um exemplo, vamos lá. Deus me deu um direcionamento. E ali eu sei que aquilo ali é vontade de Deus. Deus pediu, um exemplo. Deus pediu para mim mudar de ministério. Um exemplo. E ali aquilo é vontade de Deus, porque naquele ministério eu já estou vendo que tem um monte de coisa que está fora do lugar, já não está mais se pregando a palavra, já está sendo, tá cheio de domínio da carne, está cheio de ego, de orgulho. Então é vontade de Deus, por quê? Porque ali a presença de Deus não está palpável, porque ali existe um espírito de manipulação. Então essa é a vontade de Deus, que eu vá para um lugar sadio. Se eu opto em ficar lá, eu estou desobedecendo à vontade de Deus. Então, eu estou indo contra a vontade de Deus, porque Deus quer que eu esteja num lugar sadio, onde vai me dar alimento para que eu possa crescer espiritualmente, e crescendo espiritualmente eu vou lá e ajudo outros irmãos e outras irmãs a crescerem em fé e também crescer espiritualmente. Esse é um exemplo. A gente só vai entender a vontade de Deus quando você tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O problema é que muitas pessoas não têm relacionamento com o Espírito Santo de Deus e vive apenas de emoções, vive apenas de visitação, vive apenas de momentos de culto, de sábado, de domingo, de vigília, sendo que a gente tem que ter relacionamento com ele de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 24 horas por dia, 365 dias no ano. A gente só vai saber qual é a vontade de Deus quando você tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus e ele habita em você e não visita você, porque visitação você sente apenas na hora em que você está ali ouvindo uma palavra, na hora que você escuta um louvor que mexe com as suas emoções, na hora que eu estou ministrando a live, na hora que você está escutando uma palavra.
Então não tem como você saber a vontade de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, se você não tiver relacionamento com Ele. Tá, e agora, como que eu faço para ter relacionamento com Deus e não viver apenas de visitação? Cria relacionamento com o Espírito Santo. Para de achar que o Espírito Santo de Deus é apenas uma força espiritual. Para de achar que o Espírito Santo de Deus é apenas um poder, é apenas um fogo que consome, é apenas um sopro que passa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e essa pessoa tem sentimentos. O Espírito Santo de Deus fala, o Espírito Santo de Deus sente, o Espírito Santo de Deus fica triste, o Espírito Santo de Deus escuta. Da mesma forma como você cria um relacionamento com uma pessoa de carne, você vai criar um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Parece loucura? Parece loucura, mas começa a dar bom dia para o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje? Bom dia, Espírito Santo. O que o Senhor preparou para a gente hoje, nessa manhã? O que a gente vai fazer? Às vezes você não vai escutar nada, e eu quero falar para você que no começo você não vai escutar nada e você vai falar, cara, eu estou ficando maluca. Mas conforme você vai criando relacionamento, você vai começar a ouvir ele. Às vezes vai ser como uma impressão no teu pensamento. Às vezes vai vir como um pensamento, vamos dizer assim, um pensamento intrusivo. Às vezes você vai sentir no teu coração, você está criando um relacionamento com o Espírito Santo. Da mesma forma como você se relaciona com pessoas, se relacione com o Espírito Santo. Espírito Santo, essa roupa tá legal para mim sair? Ou essa roupa não é bacana para mim usar hoje? Você pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar, essa roupa não condiz com quem você é hoje, filha. Troca. Espírito Santo, como eu devo agir de acordo com essa situação? Filha, haja com paciência. Talvez ele não vai falar palavras, frases inteiras. Às vezes ele vai trazer uma palavra e essa palavra vai ser a resposta até você criar o hábito. A gente só vai saber a vontade de Deus se a gente tem relacionamento com Ele. A gente só vai saber viver a vontade de Deus se a gente pedir para Ele, Espírito Santo, qual é a vontade de Deus. Sem intimidade, sem relacionamento, você não vai saber mesmo. Nós não vamos saber mesmo, porque nós estamos condicionados a ter momentos de visitação do Espírito Santo e não de habitação. E é como o Senhor está dizendo, ele habita dentro de mim e dentro de você. E se você não fazer com que ele habite dentro de você, não tem como acontecer. Por que fazer? Porque ele não é como Satanás que entra sem pedir licença. Eis que ele bate a porta e se você abrir, ele vai entrar. Você tem que convidar. Espírito Santo, vem. Jesus, vem. Eis que estou à porta. Olha, diz com o versículo que foi postado no grupo hoje. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei e comerei com ele. Jesus está todos os dias batendo na nossa porta. Eu posso entrar? Eu posso fazer morada? Agora, se você pegar e falar assim, não, Jesus, não pode entrar, não pode fazer morada, eu quero viver apenas de visitação, apenas de emoção, de culto atrás de culto, de louvor atrás de louvor que mexe com a minha alma e não com o meu espírito. Ele vai falar, tudo bem, quando você estiver preparada, eu vou e faço morada. Porque ele veio para fazer morada, ele veio para tabernacular entre os seus. Antes ele morava num tabernáculo. A presença era somente para poucos, para reis e sacerdotes. Havia um véu. Hoje, queridos, o véu foi rasgado, só que nós não damos valor no rasgo do véu. E nós não fazemos com que ele venha fazer morada. Vamos lá, versículo 15. Mas eu convido o Senhor, entra na minha... Então, irmã, é questão de tempo. É questão de tempo, amém? Se você convida o Senhor e ele entra para que ele entre na sua vida, ele já está aí. Você só precisa aprender a ouvir. Mas como que eu aprendo a ouvir? Aquieta a sua alma. Peça para ele governar as suas emoções. Calar a alma. Senhor, cala a voz da minha alma. Cala as minhas convicções humanas.
Senhor, tampa os meus ouvidos carnais para tudo aquilo que me traz distração, para que eu não consiga ouvir a sua voz. Abre os meus ouvidos espirituais, peça para Deus abrir os ouvidos espirituais. Se vocês já fazem isso, se você já faz isso, você chama ele, então tem que calar a alma. Jejue mais. Se santifique mais. Ai, mas irmã, eu já faço. Nada é demais. Satanás, ele sempre vai elevar o nível. Satanás, ele sempre vai elevar o nível de ataque. Queridos, eu vou contar algo para vocês. Vamos, antes de eu continuar aqui. Para vocês entenderem. E até para dar uma satisfação. Para quem está fazendo a imersão dos casados, já faz um tempo que nós não tínhamos, né? Era para ter esse final de semana, mas aí ia ter o curso da igreja, no fim não teve o curso da igreja, e eu estou passando por um processo aqui. O que está acontecendo? Eu estou em processo de mudança. Eu falei para vocês que Deus já estava fechando os ciclos. Deus já estava fechando portas para que se abrisse portas novas. E estava tudo pronto para me mudar. Tudo pronto. A minha casa está praticamente quase que toda dentro das caixas, só não está as roupas e aqui onde eu faço a live dentro das caixas. O resto já está tudo dentro de caixa, porque já estava tudo pronto para me mudar. Eu ia mudar esse final de semana agora, dia 28. Porém, queridos, onde eu ia morar simplesmente desfez o negócio. E eu tenho uma semana para sair da onde eu tô. E eu não sei para onde eu vou, porque eu não tenho casa. Eu preciso sair daqui, porque o dono já pediu a casa e coincidiu com o fechamento de ciclo que Deus já tinha nos avisado que nós iríamos mudar. Só que nós não temos casa. Por quê? Porque estava tudo pronto e a dona da casa simplesmente falou: não vou mais fazer o negócio. E desfez o negócio. O que eu estou querendo dizer? Ciclos se encerram. E você vai ter que aprender a discernir. Se no fechamento de ciclo, é Jesus que está fechando a porta ou é o inimigo que está te travando? E se você não tiver a paz que excede todo entendimento, você não vai entender o que Deus está direcionando. Só que Deus fala. Porque no mesmo momento em que eu recebi a mensagem da dona da casa, da outra casa onde eu iria me mudar, o Espírito Santo de Deus falou comigo: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele me deu a passagem lá de Lucas 9, se eu não me engano. Que o Filho, que quer dizer o quê? Aquele que serve ao Senhor, aquele que busca a presença, aquele que vive para a obra, ele depende totalmente do Senhor. Ele crê que Deus vai fazer. Ele sabe que ele dá o passo para depois Deus colocar o chão. E assim estou, queridos. Tendo a plena certeza de que até sábado eu vou ter uma casa para mudar. E quando eu vim para cá, não foi diferente. Aconteceu da mesma forma. E eu estou em paz, crendo no Senhor, crendo que Ele está no controle. Mas se eu não tivesse aprendido a ouvir o Espírito Santo de Deus, eu estaria desesperada. E agora? Onde eu vou colocar os meus filhos? E agora? Como que eu vou fazer? E agora? Mas eu sei que existe um lugar, eu sei que existe uma casa muito melhor do que essa. Eu sei que Deus já preparou no tempo dele, do jeito dele. Pode ser o inimigo querendo atrapalhar a mudança de ciclo? Pode. Assim também como pode ser Deus falando: calma, eu tenho algo melhor. Não se desespere. Só que a gente só consegue entrar nesse nível, queridos, quando você aprende a ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus e você se permite ser restaurada. Porque não é fácil. E não pensem vocês que no momento eu não chorei, porque na hora que eu vi eu falei: meu Deus, e agora? Só que na hora o Espírito Santo de Deus: calma,
Eu estou no controle, eu restauro. E Deus já tinha falado para mim, eu estou mudando o ciclo. Então você acha mesmo, querido, que Satanás vai querer que haja mudança de ciclo? Você acha mesmo que ele vai querer que a gente passe para um próximo nível? Ou você acha que Deus não pode ser Deus de vir e testar e provar para ver se a gente está habilitado para entrar para o próximo ciclo? Eu só não posso ir lá e debater com Deus e falar: o senhor está de palhaçada. O que está acontecendo? Senhor, porque tem gente que faz isso. Senhor, eu te sirvo, eu te busco. Senhor, Senhor, calma. Aprenda a confiar no Senhor, aprenda a ter fé. Aprenda a ter fé. No início nós estávamos com problema, por quê? Porque nós precisávamos de um valor para dar de aluguel, e nós não tínhamos. Mas o Senhor proveu, então ele está no controle, porque se não tivesse no controle, ele não tinha provido o valor para o meu marido. Então o Senhor proveu o valor do aluguel. Então eu sei que ele está no controle. A gente só tem que ter fé, queridos, e aprender a ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, e aprender a confiar e descansar no Senhor. Eu mobilizei pessoas para orar por mim? Mobilizei, porque eu não sei se é um ataque ou se é preparação. Pedi para umas amigas minhas que são profetas, pastoras, orem por mim, e clamo a vocês, orem pela minha casa. Não sou aqui de ficar pedindo nada, mas orem pela minha vida, para que o Senhor, em nome de Jesus, nos prepare um lugar. Eu sei que está pronto. Mas se for um ataque das trevas, esse ataque vai ser cessado. E se for do Senhor, vai ser liberado. Mas calme, se acalme, aprenda a ouvir e a discernir a voz do Senhor. Porque o Senhor, ele está restaurando os templos. Amém? Então vamos lá. Versículo 15. Morre Joiada, apostasia em Judá. Mas o tempo passou, e Joiada envelheceu, e morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando faleceu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os grandes reis, porquanto havia realizado bem para todo o povo de Israel, e especialmente para com Deus e a sua casa. Logo depois da morte de Joiada, os líderes de Judá se reuniram com o rei, e em meio aos lisonjas e reverências, o rei aceitou as sugestões. Então abandonaram a casa de Yahvé, o Senhor Deus de seus antepassados, e voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagãos e os ídolos de todas as formas. Por esse motivo, a ira de Deus caiu sobre Judá e Jerusalém com severidade. Embora o Senhor tivesse enviado seus profetas ao povo com o objetivo de trazê-los de volta à sensatez e para ele, e os profetas tivessem de fato pregado a palavra e protestado contra a má conduta do povo, eles não quiseram dar ouvidos à verdade. O que essa passagem está querendo dizer? O profeta Joiada aqui, o sacerdote Joiada era um homem de Deus, e quando ele morreu, aquele povo, ele deixou de cumprir o que Joás e eles tinham estipulado. O templo ali foi profanado novamente. Eles voltaram a pecar. E muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes a gente está num processo de santificação. Meu Deus, deixa eu só parar aqui. Pronto. Deixa eu só silenciar aqui, porque senão vai ficar fazendo... Deus de Isaac. Deus... Aí, pronto. E aqui o profeta Joiada, amém? Após que ele faleceu, Deus de fogo, calma aí que misericórdia, tá abrindo tudo aqui, queridos. Espera aí. Agora foi. Sangue de Jesus tem poder. Gente, tá abrindo tudo aqui. Pronto, perdão. Agora parou. Deixa eu fechar. Senão ele vai abrir de novo. Então vamos lá. Aqui o povo, amém? Eles, quando tinha o sacerdote ali e o rei, eles estavam fazendo tudo conforme a palavra do Senhor. Eles estavam conduzindo tudo conforme a palavra do Deus vivo de Israel. Porém, quando o sacerdote Joiada, amém, passou dessa para melhor, que ele morreu, o povo apostatou da fé.
O povo deixou de crer. Eles edificaram o templo, eles santificaram a casa do Senhor, prepararam, fizeram novamente os utensílios, mas teve um período em que eles apostataram da fé. E isso vai de encontro com o que eu estava falando, porque às vezes, querido, o templo, o seu altar vai ser restaurado, o seu altar vai ser edificado, você vai ser visitado e fazer morada, o Espírito Santo de Deus vai fazer morada em você. Mas se você não tomar cuidado e você não vigiar e não manter o relacionamento com o Espírito Santo de Deus, você corre um sério risco de apostatar da fé. E o que é apostatar da fé? Apostatar da fé é aquela pessoa. O que é uma pessoa que apostata da fé? É uma pessoa que um dia creu, mas que não crê mais. Que um dia teve fé, mas não tem mais fé. E muitas vezes, talvez as pessoas se encontrem nesse estágio. Ai, mas eu já tive fé, hoje eu não tenho mais. Peça para que o Espírito Santo de Deus aumente a tua fé. Você pode e deve pedir. Sabe por quê? Porque a fé é um dom. Senhor, em nome de Jesus, ative em mim o dom da fé sobrenatural. Se você está vendo que você não está tendo fé suficiente, peça, clame ao Senhor. Senhor, eu peço para que o Senhor me dê o dom da fé sobrenatural. E eu quero dizer, como testemunho de vida, vivo, Ele dá. Porque eu era uma pessoa que eu tinha fé, mas muitas vezes eu não tinha essa fé sobrenatural, de crer que ficar em paz diante de uma situação como essa que eu estou vivendo. Eu já estaria desesperada, tentando resolver as coisas na força da minha mão. Eu já teria ido lá na casa da mulher e ter falado: você está achando que é o quê? Porque, queridos, vocês não sabem o que é. Eu vou contar outra parte da história para vocês entenderem. Quando eu cheguei lá, ela era uma mulher, ela era não, né? Porque a mulher está viva. Ela é cristã. Ela é uma serva de Deus. E Deus havia me mostrado para a filha dela um mês antes. Vai escutando essa história. Um mês antes, Deus tinha me mostrado para a filha dela falando que era para alugar a casa para mim. E quando eu cheguei lá, a filha dela saiu da casa e veio ver, para ver se realmente era eu. E ali ela começou, a dona da casa começou a falar coisas que era impossível ela saber. Revelações e profecias que Deus já tinha falado para mim. Muitas coisas. Muitas coisas. E um dia antes de eu ir ver a casa para fechar o negócio, Deus pegou e disse para mim: eu tenho algo com você naquele lugar. Eu tenho algo com você e com ela. Eu falei: amém, Senhor. Só que simplesmente uma semana depois, ela me mandou uma mensagem falando: Deus mudou tudo. Deus é Deus de confusão? Não. Só que é o que eu e meu marido nós temos orado. E o Senhor tem falado. De duas uma. Ou o inferno se levantou para que não houvesse mudança lá, porque existiam algumas coisas que o Senhor queria fazer, porque o Senhor já tinha revelado. Através da minha vida, na vida dela. Ou o próprio Deus falou para ela: não alugue, porque eu quero prová-los na fé. Eu vou ser louca de debater com a vontade de Deus? Eu vou ser louca de não confiar no Pai? Ele ainda não revelou o que foi que aconteceu. Para mostrar para você que nem sempre você vai saber o que está acontecendo. E aí? Eu só tenho que crer. Porque pode ser de duas uma. Ou o inferno se levantou para não fazer a obra na vida dela e, consequentemente, na minha. Ou foi o próprio Deus, com a mão dele, falando: não, calma. Como eu vou levar para o próximo nível? Eu preciso ver se eles ainda estão no nível atual ou se eu já posso avançar. Queridos, se você não tem a paz que excede todo entendimento, você fica pinel. Porque você vai falar: que Deus é esse? Que fala e desfaz. Que uma hora é e não é. Mas eu sei o Pai que eu tenho. Eu sei o Pai que eu sirvo.
Eu sei que ele está no controle de todas as coisas. Eu poderia ter apostatado da minha fé. Mas Deus, o Senhor usou a mulher para falar tudo que eu já ouvi, só testemunhando, só confirmando. Está acontecendo, é o tempo, e é isso. E ela foi falando, eu falei, meu Deus, não tem como essa mulher saber, porque ninguém sabia. Só eu e meu marido. Ninguém sabia. Não tem como. E amém. Amém. Deus está no controle. Eu poderia ter apostatado da minha fé. Eu poderia ter voltado para o início, ter falado, não vou, não quero mais. Mas não. Busque a paz que excede todo entendimento. Busque o relacionamento. É somente com o relacionamento. Amém? Vamos lá, versículo 20. O profeta Zacarias adverte o povo. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho de Joiada, o sacerdote, e conduziu à frente do povo e disse: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos de Yahvé, o Senhor, de tal maneira que vos é impossível prosperar. Eu vou ler de novo. Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos de Yahvé, o Senhor, de tal maneira que vos é impossível prosperar? Talvez você não esteja prosperando porque você está transgredindo os mandamentos. E quando nós transgredimos mandamentos, nós bloqueamos a prosperidade. Por isso que você está jejuando, para que Deus revele para você quais são as transgressões da sua vida, dos seus antepassados, para que você venha a prosperar. Portanto, já que abandonastes o Eterno, ele também vos fará experimentar o seu afastamento de vós. Então, quando nós abandonamos a palavra, quando nós abandonamos o Senhor, automaticamente ele se afasta. Então, quando nós não mantemos o relacionamento com o Espírito Santo de Deus, automaticamente ele vai se afastando. Não é que ele deixa de estar, ele está presente, mas não no nível intenso. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, mas por que fulano é desse jeito com o Espírito Santo e eu não sou? Porque o fulano é constante. Mesmo às vezes sem ouvir, ele permaneceu. Mesmo às vezes sem crer, ele permaneceu. Mesmo às vezes ele não enxergando com os olhos da fé, ele permaneceu. Porque relacionamento é isso. Queridos, não é diferente quando nós conhecemos. Vamos lá, um exemplo. Você conheceu uma pessoa, um homem, uma mulher, você teve ali aquele primeiro, né, aquele primeiro contato, você fala, nossa, que pessoa interessante, me faz bem. E aí você marca um outro encontro, e aí você começa a conversar de novo, e aí você liga, você manda um WhatsApp, e você vai criando um relacionamento. Só que vai ter um dia que você vai entrar no mais profundo com essa pessoa, e você vai ver que essa pessoa, ela tem bafo, sei lá, ela é chata para algumas coisas, mas os momentos que vocês tiveram bons, se sobressai. E você mantém e constrói um relacionamento. A única diferença é que com o Espírito Santo não vai ter momentos ruins, é só bons. Mas é da mesma forma que você constrói um relacionamento. É do mesmo jeito. Constantemente, todos os dias. E às vezes os momentos ruins vai ser porque ele vai te confrontar para você largar mão de coisas que precisam ser largados, para você largar mão de ser orgulhoso, orgulhosa, para largar mão de ser prepotente, para largar mão de ficar enxergando só o erro no outro e achar que você não tem culpa de nada. Achar que as coisas têm que ser sempre do seu jeito e da sua forma, porque senão para você não faz sentido. Que o seu marido não pode falar que você vem com um abecedário inteiro sobre a vida dele. Que a sua esposa não pode falar que você vem com um abecedário inteiro sobre a vida dela. Isso é você ter relacionamento. Isso é você, amém? Parar de transgredir os mandamentos
e viver ao ponto de que não seja mais impossível prosperar. Porque a palavra está dizendo que o que torna impossível você ser próspero é você transgredir os mandamentos. Ai, mas quais são esses mandamentos? Aí eu não vou falar, você vai pegar a palavra e vai estudar, examinar as escrituras. Tá, o que eu estou transgredindo? Ah, eu não sei. Vai lá no Antigo Testamento, volta um pouco e vai ver quais são os mandamentos do Senhor, quais são os princípios que você está transgredindo. Não queira tudo mastigado. Aonde eu estou errando, peça para Deus te mostrar. Sabe por quê, queridos? Eu posso orar aqui e Deus trazer a revelação. Eu posso orar aqui e Deus revelar o que está paralisando a vida de vocês. Não porque eu sou a Michele, não, porque Deus é o Espírito Santo de Deus que revela. Só que deixa eu te contar uma coisa. Quem vai estar tendo muito mais intimidade com o Espírito Santo sou eu e não você. Porque todas as vezes em que eu oro por vocês, eu estou gerando intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque eu estou ouvindo. O problema é que muitas vezes as pessoas estão acostumadas a pedir, ai, mas como que eu faço? Se vira, dá seus pulos, dá seu jeito. Queridos, eu também não tinha, eu não sabia, eu aprendi. Porque eu também não tinha ninguém para ficar orando por mim. Ou eu pegava e me dobrava de joelho e buscava a presença de Deus, ou a minha vida ia continuar da forma como estava. Eu fiz os meus corre, porque eu queria mudar. Eu não queria mais viver a vida que eu tinha, limitada, sem a presença do Espírito Santo, vazia, dependendo de culto de domingo, dependendo de ministração de pessoas, de pastores. Eu falei, ei, calma aí. Se eles estão indo na fonte, eu também quero ir na fonte. É por isso que as pessoas têm relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O meu marido está aqui, que ele é testemunha, não me deixa mentir. Às vezes eu deixo de ter momentos com a minha família para passar tempo na presença de Deus. É errado pedir oração? Não. É errado pedir intercessão? Não. Mas quem está orando e intercedendo está criando muito mais relacionamento do que você que está ouvindo e recebendo. E aí depois as pessoas não entendem o porquê que não tem relacionamento, porquê que não tem discernimento, porquê que não escuta, porquê que não discerne. Queridos, eu não estou aqui brigando, eu estou ensinando. O véu foi rasgado. Eu tenho recebido tantos testemunhos de pessoas que estão no jejum e Deus tem revelado, e Deus tem falado. Deus está fazendo, mas por quê? Porque essas pessoas estão buscando, jejuando, se santificando. Amém? Aí a irmã colocou aqui, ainda vai ter gente dizendo que somos fanáticos. Sim, vai ter gente dizendo que somos fanáticos. Mas eu não me importo. A minha família entendendo, para mim está ótimo. A gente só não pode ser habitolada. Amém? Mas a palavra do Senhor diz, em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça. Em primeiro lugar, e Deus está aqui, que colocou meu marido aqui na live. Meu marido colocou, quando você não busca, fica mais fácil para o diabo te enganar. Exatamente. Mas meu marido, ele sabe e eu falo para ele. Entre ele e Deus, eu vou ficar com Deus. Ele pode ser meu marido. Entre ele e Deus, eu sempre vou escolher Deus e ele sabe disso. Porque essa é a ordem. É Deus em primeiro lugar. Depois o meu cônjuge. Ainda bem. Depois o meu cônjuge. Depois os meus filhos. Em primeiro lugar é Deus na minha vida. Porque tem gente que coloca o marido em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar, o ministério em primeiro lugar, o casamento em primeiro lugar. E o Espírito Santo de Deus lá, não, Espírito Santo, quando quiser, aí eu chamo você, porque agora eu estou precisando que o Senhor resolva o meu BO. Aí vem cá. Não, ele é meu amigo. O meu marido é meu confidente, o meu marido é meu confidente, é meu melhor amigo, mas antes dele eu tenho o Espírito Santo de Deus como meu melhor amigo. Depois de Deus, o meu marido é tudo para mim, as minhas filhas são tudo para mim, mas antes existe Jesus. Antes existe aquele que morreu no madeiro por mim. E é com ele que eu tenho que ter relacionamento.
Porque o meu marido não pode me dar a paz que excede todo entendimento. O meu marido não pode me dar a paz que excede todo entendimento. O meu marido não pode trazer cura. O meu marido não pode curar as minhas aflições. O meu marido não pode tirar o fardo pesado que às vezes o inimigo vai querer colocar e colocar o jugo suave. Não, quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Mas ele é instrumento de Deus. Ele é instrumento de Deus para me trazer paz. Ele foi aquele que foi preparado para cuidar de mim. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Bom dia, Renato, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? E o meu marido falou aqui, né? Mas eu não posso te revelar aquilo que só o Espírito Santo de Deus vê. Exatamente. Gente, é só o Senhor. O que o Senhor está querendo dizer aqui nessa manhã é: busque relacionamento. Edifique o altar. Santifique. Queridos, Deus está fazendo. Deus está falando. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E a igreja aqui é você. A igreja aqui sou eu. Amém? Vamos lá, versículo 21. Mas eles não quiseram ouvir a verdade e conspiraram contra o profeta e o apedrejaram em pleno pátio da casa de Yahvé, por ordem do próprio rei. Assim, o rei Joás não se lembrou com gratidão de toda a bondade de Joiada, pai de Zacarias, lhe havia dedicado, e mandou executar sumariamente seu filho, o qual exclamou pouco antes de morrer, que Yahvé contemple a tua injustiça e te retribua. Para quem fez a aula do tribunal aqui, vocês estão vendo que aqui ele estava no tribunal, apelando ao Deus da justiça, ao justo juiz. Porque ele estava sofrendo o quê? Uma injustiça. Ele estava sofrendo uma injustiça. Era injusto. E antes dele morrer apedrejado, ele disse que Yahvé contemple a tua injustiça e te retribua. Vamos lá, versículo 23. Deus acerta as contas com Joás. Por volta da primavera, na virada do ano, o exército da Síria decidiu atacar Joás. Invadiram Judá e Jerusalém e exterminaram todos os chefes e líderes do povo e encaminharam todo o seu despojo de guerra ao rei de Damasco. O exército dos arameus tinha vindo com menos soldados do que o exército dos judeus, mas Yahvé, o Senhor, fez parecer um exército muito grande, poderoso e destemido, porquanto Judá havia sido desleal e abandonado o Eterno, o Deus dos seus antepassados. E assim o juízo foi plenamente executado sobre o rei Joás. Deus é justo juiz para com aqueles que são justos com ele. Não queira pedir justiça se você é uma pessoa injusta. Por isso que Deus tem falado de tzedakah. Por isso que Deus tem falado, refaça suas veredas. Porque talvez você foi injusto com alguém. Porque talvez você não reparou as suas veredas. Não seja injusto, peça perdão, se arrependa. Senhor, recolha até o eco das palavras que eu falei de injustiça a um irmão meu. Porque talvez, às vezes, no momento de ira, você foi injusto e amaldiçoou a vida de um irmão, amaldiçoou a vida até mesmo. Ai, mas era meu inimigo. Mas perante a palavra de Deus, nós devemos abençoar até os nossos inimigos e não amaldiçoar. E quando nós estamos amaldiçoando, nós estamos sendo o quê? Injustos, plantando obras de injustiça. Não queira pedir justiça e juízo de Deus se você ainda é uma pessoa que carrega injustiça na sua vida. Repare, Deus está limpando os altares, Deus está restaurando os templos, e o templo aqui é você, o templo sou eu, e o Senhor está dizendo, refaça o caminho de volta, faça techuvá, coloca diante do Senhor, diante da cruz,
todos os seus atos de injustiça, porque se você não se arrepender, eu não posso ser justo com você. Faz sentido? Raciocina aí. Você acha que Deus é Deus de trazer justiça para você sendo injusto? É muita hipocrisia nós clamarmos por justiça sendo injustos e praticando obras de injustiça. Que Deus é esse? Que Deus é esse que vai vir com justiça para quem é injusto? O trono dele não se subdivide. Ele é justo para aqueles que são justos. Ele é fiel para aquele que é fiel. Para quem é infiel, não tem como Deus ser fiel, porque você não está cumprindo o princípio. Não tem como o justo juiz vir e te dar veredito favorável a você se você está sendo injusto. Se você não pratica o que é justo perante os olhos do Senhor. Vamos lá. Quando os sírios partiram de volta para suas terras, largaram Joás gravemente ferido. Então os servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o assassinaram em seu próprio leito. Assim morreu o rei Joás e foi sepultado na cidade de Davi, todavia não nos túmulos dos grandes reis da nação. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinirite, a Moabita. Quanto aos filhos e os grandes de número dos oráculos, profecias ao seu respeito, bem como as declarações sobre a restauração da casa de Deus, tudo está escrito no Midrash, no livro da história dos reis. Então, seu filho Amazias assumiu o trono e passou a reinar em seu lugar. Queridos, a base do trono do Senhor é justiça. E aquilo que foi ministrado na aula de tribunal, que teve, é real. E vocês acabaram de ver aqui. Joás aqui, ele tinha plantado, vamos dizer aqui, semeado obras de justiça perante o Senhor. E isso reverberou no céu. Isso ficou falando. As obras de justiça que o sacerdote que o sacerdote Joada tinha feito, tudo que ele fez de justiça ficou ecoando no céu, nas dimensões espirituais, nos tribunais celestiais. E quando o filho dele, que nós acabamos de ler aqui, eu vou ler de novo, no versículo 21 e 22, mas eles não quiseram ouvir a verdade e conspiraram contra o profeta. Que profeta? O profeta filho de Joiada, Zacarias. Então, mas eles não quiseram ouvir a verdade e conspiraram contra o profeta e o apedrejaram em pleno pátio da casa de Yahvé por ordem do próprio rei. Que rei? O mesmo rei que havia edificado o templo. O mesmo rei que antes edificou o templo do Senhor foi o mesmo rei que se virou contra o Senhor, num ato de injustiça. Mas Zacarias era filho do profeta Joiada, que era um homem justo e fiel diante de Deus. E ele tinha o quê? Obras de justiça no céu. E aí no versículo 22 diz o quê? Assim o rei Joás não se lembrou com gratidão de bondade, de toda a bondade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia dedicado, e mandou executar sumariamente o seu filho, a qual exclamou, pouco antes de morrer, que Yahvé contemple a tua injustiça e te retribua. Aqui, quando ele estava prestes a morrer, ele acessou um tribunal. Ele pediu justiça. E talvez ele nem tivesse plantado obras de justiça, mas o pai dele tinha. Ele tinha dado oferta de justiça, ele tinha sido um homem justo. Ele não tinha falado contra ninguém. Então, você quer clamar por justiça? Refaça o seu caminho de volta. Quer clamar por justiça? Peça perdão dos seus pecados. Quer clamar por justiça? Reconheça o que precisa ser reconhecido. Porque, queridos,
Deus é justo juiz. Ele não pode vir com justiça para você se você é uma pessoa injusta, se você não faz techuvá, se você não faz tzedakah ou tzadik. Deus está restaurando o altar. Deus está levantando homens e mulheres de Deus. Deus está mudando o ciclo. Mas Deus está alinhando o seu povo, a sua igreja. É igual o irmão colocou, existe uma balança e a balança ela não pende, a balança de Deus ela é justa, ela não pende nem para um lado e nem para o outro. Amém? Queridos, como já é 9h20, a gente lê Jeremias 50 na quarta. Amém? Vamos orar para que a gente não se prolongue mais? Em nome de Jesus. Soberano Deus e amado Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, até aqui nos entregou o Senhor nessa manhã, Pai, essa palavra, Senhor. Senhor, eu sei que muitos talvez não gostaram, não compreenderam, não entenderam, mas essa era a porção que nos cabia nos dias de hoje, Pai, para esse dia e para essa estação. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a criarmos, Pai, em nome de Jesus, relacionamento com o Senhor. Ao ponto, Pai, de termos, Senhor, em nome de Jesus, os nossos templos interiores, nós que somos templos do Espírito Santo de Deus, edificados, transformados, santificados. Pai, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a cumprir, Pai, justiça, a fazer obras de justiça. Pai, nós nos arrependemos como corpo, nós nos arrependemos como igreja, em nome de Jesus, de todos os atos de injustiça que a igreja brasileira cometeu sobre essa nação. Nós nos arrependemos como igreja e como corpo pela injustiça dos homens que estão no governo. Nós nos arrependemos como corpo, como igreja, pelos vereditos, ó Pai, que são dados por homens que beneficiam aqueles que estão fazendo o que é errado perante aos teus olhos. Nós te pedimos perdão. Recolha, Senhor, em nome de Jesus, até o eco das nossas palavras. Perdoa todos os atos de injustiça que nós temos cometido contra os nossos irmãos, contra os nossos familiares, contra os nossos amigos e principalmente contra aqueles que se colocam no papel de nossos inimigos. Pai, nós o abençoamos, nós os abençoamos, declaramos toda a sorte de bênçãos, declaramos a visitação do Espírito Santo de Deus sobre a vida de todos aqueles que se levantam contra nós. Ah, Senhor, que eles possam ter o privilégio de encontrar, Senhor, a tua face e se arrepender e fazer o caminho de volta, se desviando dos maus caminhos. Porque, Pai, eles também são filhos do Senhor, que talvez ainda não tiveram a oportunidade de te encontrar como um Pai. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, pela vida de cada um deles. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor encontre-os, que o Senhor possa, Pai, visitá-los. Pai, perdão, Senhor, se estamos sendo, papai, promotores de injustiça. Perdão se estamos sendo, Senhor, agentes do maligno e não agentes do Senhor. Perdão se estamos sendo hipócritas, clamando, pedindo para que o Senhor venha olhar para a nossa causa, mas nós não estamos fazendo aquilo que é justo. Mas nós não estamos andando, Pai, de acordo com a tua vontade, nem fazendo o que é direito perante a tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, quantas vezes clamamos pedindo para que o Senhor venha com prosperidade, mas estamos infringindo, Senhor, e transgredindo os mandamentos. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, visita cada homem, cada mulher aqui, trazendo revelação, aonde nós possamos estar, Senhor, transgredindo os mandamentos que têm impedido o prosperar do Senhor. Pai, porque prosperidade não está atrelada a dinheiro. Prosperidade não está falando de monetário, não está falando de dinheiro, Pai, em espécie. Prosperidade, Senhor, é ter governo. Prosperidade é não sentir falta de nada, é ser próspero em todas as áreas, é ser feliz no casamento, é ser feliz, Pai, na vida sentimental e espiritual.
Pai, é ter um casamento abençoado, é ter os filhos, Senhor, em nome de Jesus, ao nosso redor ouvindo a palavra do Senhor. Pai, prosperidade é não sentir falta de nada. Prosperidade é ter governo e exercer o governo. Porque nós viemos para a terra para governar e não para mendigar. Por isso eu te peço, tira toda a mentalidade de mendigo espiritual. Tira toda a mentalidade de que nós estamos vivendo, Pai, para viver de migalhas. Não, nós temos herança, somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E nós nos apropriamos daquilo que é nosso por direito e por herança. Mas para isso, alinha o que precisa ser alinhado, revela o que precisa ser revelado, toca no que precisa ser trocado. Em nome de Jesus, Senhor, nos faz crescer espiritualmente, mentalmente, sentimentalmente, que não venhamos ser mais homens e mulheres levados por ventos de sã doutrina, que ainda se alimentam do leite espiritual, mas que venhamos ser, Pai, homens e mulheres maduros em Cristo, que assim como Paulo disse, já se alimentam, Pai, de alimento sólido, porque não adianta querer ir para o novo do Senhor e continuar no raso. Não adianta querer viver o sobrenatural de Deus e continuar com as águas, ó Pai, nos tornozelos. Não queremos apenas mais visitação, mas queremos que o Senhor faça morada. E quando abrimos mão, Senhor, do que é nosso, o Senhor faz morada. Muitas vezes não fazemos, Pai, o Senhor não faz morada porque nós não queremos, Senhor, abrir mão daquilo, Pai, que agrada a carne. Mas o Senhor não pode fazer morada em templo que jorra duas águas. O Senhor não pode fazer morada em lugar aonde o pecado ainda tem desejo. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos santifica. Em nome de Jesus, nos purifica e mata os desejos carnais. Que não venhamos mais ser homens e mulheres de desculpa. Que não venhamos mais ser homens e mulheres que têm desculpa para o Senhor não fazer morada, mas que venhamos ser radicais em Cristo Jesus. É o que eu oro e declaro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. É isso, queridos. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus continue falando contigo, trazendo revelação, porque o Senhor continua falando, Ele está fazendo. Amém? Apenas esteja com seus ouvidos atentos à voz do Senhor. Seja obediente para fazer o que Ele quer que seja feito. Seja obediente. Vai doer na tua carne, mas vai agradar o Espírito Santo de Deus. E quando nós agradamos o Espírito Santo de Deus, o favor desce. Queridos, não é difícil. Não é difícil ter favor de Deus. É só ter obediência. A gente não precisa ficar lutando, queridos. O problema é que a gente não gosta de ouvir o que ele fala. O problema é que a gente não gosta de mudar. O problema é que a gente não gosta de voltar atrás. O problema é que a gente não gosta de matar o ego, o orgulho e a soberba. Obedecer não pode ser uma opção de escolha. Obedecer não pode ser uma opção de escolha. Com Cristo, ou você obedece, ou você obedece. Porque senão nós estamos alimentando a semente adâmica, o DNA adâmico, que é o DNA da desobediência. E se você morreu em Cristo para viver com Cristo, Cristo é a semente da obediência. Ele foi obediente até morte e morte de cruz. Por isso, pegue você a sua cruz e siga a Cristo. Se coloque no madeiro, coloque as suas vontades no madeiro. Eu não posso pegar a minha cruz e a tua cruz e seguir. Nós podemos um aliviar o fardo do outro, mas cada um pegue a sua cruz e me siga. Foi isso que Cristo disse. E uma vez colocada a mão no arado, aquele que volta não pode herdar o reino de Deus. Você quer o reino dos céus? Você quer subir para a Nova Jerusalém? Você quer fazer morada eterna no Altíssimo? Não volte atrás. Vai, segue. Tá difícil? Deus não falou que seria fácil. Tá doendo?
Ele não falou que não doeria. Ele só disse que era para ter bom ânimo e continuar, porque ele já tinha vencido tudo. Aceitar Cristo não é sinônimo que você não vai ter nenhum tipo de problema. Aceitar Cristo não significa que a sua vida vai se tornar magiclique, porque isso só vai acontecer quando a gente subir para a glória. Mas nós podemos governar. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, Deus os guarde. Em nome de Jesus. E na quarta-feira nós estaremos aqui. Amém? Se assim o Senhor nos conceder a permissão. Amém? E o favor dele. Peço que quem puder continue nas orações. Amém? Interceda por mim. Creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Mas para que a gente possa entender e discernir. Amém? A vontade de Deus. E que se for um ataque, esse ataque caia por terra. Amém? E para que a gente tome posse dessa chave logo. Em nome de Jesus, porque eu creio. Amém? Que ela já está liberada no mundo espiritual. Já está liberada. A gente só vai tomar posse. E será mais um testemunho. Amém? A vida do crente é feita de testemunho, querido. Se você não está criando testemunho, alguma coisa está errada. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, Deus os guarde, Deus os proteja. E tenha uma segunda-feira cheia da presença de Deus. Amém? Até mais, queridos. Deus os abençoe.